E aí pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, exercícios sobre biografia, mas nós também vamos ver dois textinhos falando sobre isso. Então lá na página 34, 35 e 36. Então, lá na página 34 e 35, nós vamos ter o capítulo que fala sobre o delírio de Brás Cubas, certo? De quando ele estava morrendo. Então vamos lá. Que me conste ainda, ninguém relatou o seu próprio delírio, faço eu, e a ciência mo agradecerá. Se o leitor não é dado à contemplação desses fenômenos mentais, pode saltar o capítulo, vá direto à narração, mas por menos curioso que seja, sempre lhe digo que é interessante saber o que se passou na minha cabeça durante uns 20 a 30 minutos. Primeiramente, tomei a figura de um barbeiro chinês, bojudo, destro, escanhoado, um mandarim que me pagava um trabalho de beliscões e confeitos, caprichos de mandarim. Logo depois, senti-me transformado na Suma Teológica de São Tomás, impressa num volume e encadernada em marroquim, com fechos de prata e estampas, ideias esta que me deu ao corpo a mais completa imobilidade. E ainda agora me lembro que, sendo as minhas mãos o fecho do livro e cruzando-as eu sobre o ventre, alguém as descruzava. Virgílio, de certo. Por que Virgílio? Referência ao inferno de Dante. Quando Dante Alighieri vai e conhece os 9 círculos do inferno, Virgílio foi quem guiou ele. Porque a atitude lhe dava a imagem de um defunto, ultimamente restituído à forma humana. Vi chegar um hipopótamo que arrebatou. Deixei-me ir calado, não sei se por medo ou confiança, mas dentro em pouco a carreira de tal modo se tornou vertiginosa que me atrevi a interrogá-lo e com alguma arte lhe disse a viagem parecia sem destino. Engana-se, replicou o animal, nós vamos à origem dos séculos. Insinuei que deveria ser muitíssimo longe, mas o hipopótamo não entendeu e não me ouviu. Se é que não fingiu uma dessas coisas. E perguntando-lhe, visto que falava se era descendente do cavalo de Aquiles ou da asna de Balaão, retorquiu-me um gesto peculiar. As estes 2 quadrúpedes, abandonou as orelhas. Pela minha parte, fechei os olhos e deixei-me ir à aventura. Já agora não se me dá a confessar que sentia mais tais os quais cócegas de curiosidade, por saber onde ficava a origem dos séculos, se era tão misteriosa como a origem do Nilo, e, sobretudo, se valia alguma coisa mais do que menos do que a consumação dos mesmos. Só que a sensação de frio aumentava com a jornada, e que chegou uma ocasião em que me pareceu entrar na região dos gelos eternos. Com efeito, abri os olhos e vi que meu animal galopava numa planície branca de neve e vários animais grandes de neve. Tudo neve. Chegava a gelar-nos o sol de neve. Tentei falar, mas apenas por de grunhir essa pergunta ansiosa. Onde estamos? Já passamos o Éden. Bem, paremos na tenda de Abraão. Mas se nós caminhamos para trás, motejando a minha cavalgadura. Então vejam, o professor vai ler até aqui, porque pelo amor de Deus, né? O capítulo ele é bem grande. Então nós temos aqui o relato do Brás Cubas sobre um delírio que ele teve, já ele contando sobre a morte dele. Então é um delírio que ele teve quando ele estava a morrer. Por quê? Ele estava com febre, ele estava doente, né? Então ele começou a ter esses delírios devido à febre. A gente está vendo aqui uma autobiografia, certo? Agora, quero que vocês virem a página, vamos para a página 36. A gente vai ter ali umas fotos da Clarice Lispector, ela já mais idosa, a gente já viu a foto que o professor colocou na aula anterior, ela estava mais nova. Então vamos a esse texto. Em 1946, a jovem escritora brasileira Clarice Lispector retornava ao Rio de Janeiro para Itália. Retornava do Rio de Janeiro para a Itália, onde seu marido servia como vice-cônsul de Nápoles. Ela viajava ao Brasil como mensageira diplomática, levando os despachos para o ministro brasileiro das Relações Exteriores.
Mas, como as notas habituais entre a Europa e a América do Sul ainda bloqueada, em função da guerra, sua viagem ao reencontro do marido surgia no itinerário nada convencional. Do Rio ela voou para Natal, dali para a base britânica na ilha Ascensão do Atlântico Sul, em seguida para a base aérea norte-americana na Libéria, dali para as bases francesas em Rabat e Casablanca e por fim para Roma, via Cairo e Atenas. Antes de cada etapa, ela teve algumas horas ou dias para espiar ao redor. No Cairo, o cônsul brasileiro e sua esposa a convidaram para ir com eles a um cabaré, onde ficaram maravilhados com a exótica dança do ventre, executada ao som da familiar melodia de sucesso carnaval carioca de 1936, Mamãe Eu Quero, na voz de Carmen Miranda. O Egito não a impressionou, conforme escreveu o amigo Fernando Sabino. Vi as pirâmides, a esfinge, um maometano leu minha sorte nas areias do deserto e disse que eu tinha um coração puro. Falar em esfinge, em pirâmide, em piastra, tudo isso é de um mau gosto horrível e quase uma falta de pudor viver no Cairo. O problema é sentir alguma coisa que não esteja prevista num guia. Clarice Lispector nunca voltou ao Egito, mas muitos anos depois lembrou sua breve excursão turística quando as areias do deserto encarou desafiadoramente ninguém menos que a própria esfinge. Não a decifrei, escreveu a orgulhosa e bela Clarice, mas ela também não me decifrou. Quando morreu em 77, Clarice Lispector era uma das figuras míticas do Brasil, a Esfinge do Rio de Janeiro, uma mulher que fascinava os brasileiros praticamente desde a adolescência. Ao vê-la, levei um choque, disse o poeta Ferreira Goulart, relembrando os primeiros encontros entre os dois. Seus olhos amendoados e verdes, as maçãs do rosto saliente, ela parecia uma loba fascinante. Imaginei que se voltasse a vê-la, iria me apaixonar por ela. Há homens que nem em 10 anos me esqueceram, admitiu Clarice. Há o poeta americano que ameaçou suicidar-se porque eu não correspondia. O tradutor Gregory Rabassa recordava ter ficado pasmo ao encontrar aquela pessoa rara, que era parecida com Marlene Dietrich e escrevia como Virginia Woolf. Então, nós acabamos de ler duas biografias. O primeiro texto faz parte de uma narração contada pelo próprio Brás Cubas. Então, algo que aconteceu com ele. Então, uma narração da vida dele, uma autobiografia. E o segundo é parte da biografia real, como já mencionada, de Clarice Lispector. Podemos dizer que a primeira é uma biografia ficcional, pois relata os fatos da vida de um personagem inventado, enquanto a segunda é uma biografia de alguém real. Viram as diferenças entre os dois textos? A biografia e uma autobiografia. A biografia, você conta a vida de alguém. A autobiografia, você conta a sua vida. O Brás Cubas estava contando um acontecimento dele. Já aqui o texto da Clarice já contava como foi a vida dela. De novo, informações. Porém, nesse texto da página 36, nós temos mais detalhes, o que torna mais rico. Então, vamos aos exercícios da página 37 e 38. É possível perceber pela leitura do trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas que o narrador não estava contente por ser levado ao fim dos séculos? Qual era o motivo do seu descontentamento? E qual a justificativa do hipopótamo para negar o pedido de parar na tenda de Abraão? Pausa aí e tenta resolver esse exercício, pessoal. Beleza? Então, ele não gostou devido aos incômodos da viagem, frio, monotonia, por pensar que talvez os séculos o esmagassem por estar tentando espioná-lo. Então veja como Brás Cubas era um personagem odioso. Ele estava tendo a ideia, ele podia conhecer o início dos séculos, mas aquilo para ele era monótono, era frio. Olha como era o personagem Brás Cubas. Ele era um personagem que falava com desdém, ele não gostava de nada. Então, qual a justificativa o hipopótamo para negar o pedido? A tenda de Abraão aparece na história da humanidade depois do Éden. Como estavam voltando no tempo e já haviam passado quando chegaram ao Éden. Então o hipopótamo falou, não dá para voltar lá porque a gente já passou do Éden, a gente já foi. Então, veja que o hipopótamo também falou, não, ali não tem como chegar, a gente já passou dali, não tem como eu voltar.
4. Quais conhecimentos são necessários para entender o pedido de Brás Cubas e a recusa do hipopótamo? E como é descrito o espaço no trecho lido? Então, pausa aí e tenta fazer esse exercício. Feito? Então, para entender essa passagem é necessário conhecimento da história bíblica do Éden e do paraíso, para você saber a ordem. Então, primeiro o Éden, o paraíso, depois Abraão. Então eles estavam voltando do tempo. Eles já passaram por Abraão, já passaram pelo Éden e estão antes. Essa é a crítica que tem ali. E como é descrito o espaço? Como um vale coberto de gelo, no qual não há nada além do branco. Porque aqui era antes da criação do mundo. 7. Quais as diferenças entre o narrador do texto 1 e do texto 2? Pausa aí e tenta fazer esse exercício. Feito? No primeiro texto, a narração é feita em primeira pessoa, o narrador personagem. Na biografia de Clarice Lispector, a narração é em terceira. Então vejam, gente, no primeiro faz sentido ser em primeira pessoa, porque é o Brás Cubas contando a própria história. Já na segunda é alguém contando a história na Clarice Lispector, beleza? E temos aí, né, gente, Joaquim Maria Machado de Assis, cronista, contista, dramaturgo, jornalista, poeta, novelista, romancista, crítico e ensaísta, nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839. Filho de um operário mestiço de negro e português, Francisco José de Assis, e Dona Maria Leopoldina Machado de Assis, aquele que viria a tornar-se o maior escritor do país e um mestre da língua. Perde a mãe ainda muito cedo e é criado pela madrasta, Maria Inês. Também mulata, que se dedica ao menino e o matricula na escola pública, única que frequentou o autodidata Machado de Assis. Considerando os seus conhecimentos sobre os gêneros textuais, o texto citado acima constitui-se de A, B, C ou D. Pausa aí e tenta fazer esse exercício. Feito? Então a resposta certa é a letra E. Apresentação da vida de uma personagem, organização sobretudo pela ordem tipológica da narração, com um estilo marcado por uma linguagem objetiva, ou seja, uma biografia. Então, pessoal, a biografia, ela vem justamente para nos trazer detalhes da vida das pessoas, justamente para que a gente possa crescer em entendimento sobre isso, entendimento sobre o conhecimento. Lembre-se, os primeiros livros da Bíblia falam sobre a vida de Jesus. É uma biografia, justamente o que passou a história dele. Aqui a gente acabou de ver uma ficção e uma autobiografia e uma biografia. Uma que foi criada e uma que foi realizada. Beleza, então? Muito obrigado e até a próxima, pessoal.